Boa tarde a todos e todas que nos escutam. Nós vamos agora dar continuidade ao webinário Responsabilidade Social Empresarial e Primeira Infância. Nós já tivemos a parte da manhã, ouvimos os resultados da pesquisa que nós lançamos hoje. Hoje é dia 21 de outubro de 2021. O meu nome é Miriam Praguita e eu sou diretora executiva da ANDI, Comunicação e Direitos, e atualmente, ainda por pouco tempo, coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Então, hoje à tarde é um momento especial, porque a gente vai ouvir algumas experiências de algumas empresas sobre este tema. Essas empresas vão ser a Special Dog, a Petrobras e a United Way. Então, em seguida, eu vou passar a palavra para a Luciana, que é minha colega, que é gerente de comunicação, mas vocês vão ouvir o João Paulo, a Carolina e a Maria Paula. Mas antes disso, hoje de manhã, nós pudemos perceber pontos muito importantes deste tema. E, por exemplo, que desde que essa política foi lançada, ela teve uma grande adesão no início, depois houve uma diminuição. Então, ela é uma política, ela é uma lei que, apesar de ser uma lei de vanguarda, né, uma lei muito boa para nós, ela ainda não é totalmente aplicada. Uma prática que a gente conhece, né, que acontece com outras leis no país e que a gente precisa trabalhar para que a gente avance na aplicação dessas leis. O seminário ele acontece no âmbito do Observa, que é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, que é uma plataforma virtual que nós lançamos o ano passado e que traz dados sobre a primeira infância de todo o território nacional. Então, traz indicadores de educação, saúde e assistência social, traz os planos pela primeira infância, tanto o plano nacional quanto os estaduais e os planos municipais pela primeira infância, e um repositório de informações que a gente chama de biblioteca. Lá a gente tem leis, materiais, nós temos disponível o Plano Nacional pela Primeira Infância atualizado em 18 temas prioritários da primeira infância. Então, a gente vem acompanhando os avanços dessa política no país e, neste momento, então, a gente se dedicou à responsabilidade social empresarial e primeira infância, né? A licença maternidade, a licença paternidade, e como isso vem sendo aplicado e como que é isso para as empresas e para pais e mães, enfim, cuidadores das nossas crianças da primeira infância, que é um período tão importante para o resto das nossas vidas. Então, eu vou passar a palavra para a Luciana Abadi, que é ela que vai estar aqui na moderação do evento de hoje à tarde. Eu desejo um ótimo evento para todos e todas nós. Um abraço. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui. A gente teve uma manhã muito rica e produtiva, como a Praguita já contou. Esse tema é muito importante, muito interessante, e tivemos um excelente debate. Agora a gente tem o prazer de trazer essas 3 empresas, a quem eu agradeço mais uma vez terem aceitado o nosso convite. Vamos ouvir essas experiências e, ao final, quero deixar claro que a gente vai ter um tempo para responder perguntas. Então, assim, se você tem pergunta, coloca no chat que, ao final, a gente vai passar para os nossos palestrantes. Eu vou apresentar o primeiro palestrante, que é o João Paulo Figueira, da Special Dog. Ele é graduado em zootecnia pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em nutrição e alimentação de cães e gatos pela Universidade Federal de Lavras e em meio ambiente e sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua há 15 anos na Special Dog Company, empresa reconhecida por suas boas práticas relacionadas à primeira infância. Desde 2015, é responsável pela área de desenvolvimento sustentável, onde dedica-se a fomentar a cultura de sustentabilidade, gerando valor à organização e sua cadeia de valor. João Paulo, muito obrigada. É um prazer ter você com a gente. A palavra é sua. Muito obrigado, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui hoje, trazendo um pouquinho do nosso case com a primeira infância, aquilo que a gente vem produzindo para evoluir com essa agenda. Agradeço o convite aos organizadores, apoiadores e patrocinadores do evento
E vou, então, compartilhar uma apresentação que eu trouxe, peço alguns segundos apenas. Bom, imagino que já esteja na tela para todos. Bom, a Special Dog Company, rapidamente, aqui uma breve introdução, é uma fabricante de alimentos para cães e gatos, uma fabricante de pet food, localizada em Santa Cruz do Rio Pardo, um pequeno, mas próspero município localizado no interior de São Paulo. Somos uma empresa com pouco mais de 1.200 colaboradores hoje, uma empresa familiar e que vem numa trajetória buscando se desenvolver de forma sustentável. Eu costumo dizer que nenhum logo, ao longo desses 15 anos que eu tenho de empresa, fez tanto sentido igual como o atual, que é o Contém Carinho. Acredito muito que ao longo dessa trajetória de 20 anos, completamos 20 anos esse ano, a Special Dog sempre praticou e compartilhou muito carinho com todos os seus stakeholders. A princípio, algo mais restrito aos colaboradores, a nossa equipe interna, mas gradativamente isso foi evoluindo, rompendo aí as barreiras aqui da empresa, os muros da empresa, e chegando até a nossa comunidade, chegando aos nossos clientes, fornecedores. É nessa trajetória que a gente vem desenvolvendo a nossa história. E essa história, ela passa também por uma história de sustentabilidade. E esse primeiro slide eu venho exatamente para trazer um pouquinho de como foi construída essa jornada de sustentabilidade dentro da Special Dog Company. Desde o primeiro momento, a empresa sempre esteve bastante engajada com a infância, não necessariamente com o recorte da primeira infância, mas com a infância de uma forma geral. E com o passar dos anos, a gente foi entendendo melhor como trabalhar de uma forma mais profissional, numa pegada de cidadania, e ao longo dessa trajetória a gente veio exatamente nessa construção. Alguns pontos eu gostaria de destacar aqui nessa linha do tempo, como, por exemplo, a chegada dos ODS, orientando, norteando toda a nossa agenda socioambiental aqui da empresa. Os ODS passaram a figurar no mapa estratégico, na estratégia de negócios da Special Dog Company, a partir de 2017, que já foi um marco, motivo de bastante orgulho para a gente e comemoração. Afinal, era algo que ainda não fazia parte da estratégia de negócio e naquele momento ele passava, mesmo que de uma forma tímida e periférica, a fazer parte dessa estratégia. Com a evolução, em 2019, eu cito um outro momento importante, passamos a ser participantes, a fazer parte da Rede Brasil do Pacto Global. Então, assumimos um compromisso com os 10 princípios do Pacto Global e com a evolução da Agenda 2030 e seus 17 objetivos. Ao longo dessa jornada, agora em 2021, nesse novo ciclo que nós estamos começando, que é o ciclo 21-25, mais um momento ímpar nessa nossa história, que foi aquele desenvolvimento sustentável, aquelas práticas de sustentabilidade, o valor de sustentabilidade que estava sendo construído e que até então estava ainda de forma tímida dentro do mapa, a partir desse ciclo ele passa a nortear de forma transversal toda a estratégia de negócio da Special Dog Company. E aí que as coisas começam a acontecer com mais intensidade. Esse sempre foi o desejo da empresa, da nossa diretoria, do nosso CEO, e agora a gente tem a oportunidade de estar fazendo isso acontecer. É uma jornada, é gradativo, mas isso vem sendo construído e a gente tem muito orgulho de olhar para trás e ver que algo já foi construído, que a gente tem uma trajetória de sucesso. Por outro lado, com muito pé no chão, olhamos para frente e entendemos que temos uma longa jornada, que temos um caminho para trilhar e muita coisa para conquistar. Dentro dessa linha do tempo, agora no recorte de infância, se eu falar para vocês aqui, se eu trouxesse uma fala aqui de que sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, ou mesmo ESG, está no nosso DNA, eu estaria sendo um pouco precipitado. Isso é uma construção, é algo que a gente está conquistando dia a dia, é algo que começou a ficar mais intenso nos últimos 6 anos. Então, não está no nosso DNA, mas vem sendo inserido de uma forma muito genuína dentro da estratégia de negócio da empresa. Mas com relação à infância, eu posso dizer sim, infância está no nosso DNA. A empresa, como eu disse, tem 20 anos de história, e é uma empresa amiga da criança, por exemplo, da Fundação Abrinq, há 21. Então, antes mesmo de nós lançarmos nosso primeiro produto, já éramos uma empresa amiga da criança. Em 2013, um outro ponto importante dessa nossa trajetória é com relação à infância. Nós nos tornamos uma empresa GPTW, então também motivo de bastante orgulho para a gente, que veio para reconhecer e premiar toda uma história de cuidado com os nossos colaboradores, com os nossos públicos. E desde 2013, então,
nós somos uma empresa GPTW e chegamos até o topo do ranking em 2018, sendo a melhor empresa entre as médias da América Latina. Então, isso é muito bacana também e vem para exatamente corroborar com todas essas práticas, tudo isso que a gente vem construindo. E em 2013 também, junto com o GPTW, nós nos tornamos uma empresa cidadã, né? Então, também um motivo, algo muito positivo que impulsiona as práticas internamente aqui na Special Dog. E como que essa estruturação foi feita nesses últimos 6 anos? Um ponto importantíssimo que eu trago é a formação de comitês multidisciplinares para definição de foco. Atuávamos até então dentro de uma abordagem de caridade, de filantropia, com doações às instituições da nossa comunidade, entre outras. E a partir desse momento, né, recebendo um apoio externo de consultorias especializadas na área, nós então, posso dizer que foi uma mudança de paradigma e nós passamos a olhar para todo esse processo de uma forma muito mais profissional, muito mais moderna, com um misto, né, de filantropia com cidadania, com uma pegada de cidadania, que a gente acredita que é a dosagem correta, que é nesse mix que a gente consegue evoluir e fazer o bem, tanto numa pegada interna com os nossos colaboradores, né, num formato de benefício e de cuidado com os nossos colaboradores, como também para a nossa comunidade, para a sociedade de uma forma geral. E isso se deu a todo momento, durante todas as construções que nós realizamos, práticas, projetos, programas, políticas, sempre aconteceu em formato de parceria. Nós não vemos outra forma de acontecer com êxito, né, de forma ampla, robusta, senão em formato de parceria. Então, sempre nós contamos com parcerias de outras empresas, instituições das mais diversas, institutos, secretarias, Ministério Público, consultorias, né, que é essa inteligência, o pessoal que conhece da área mesmo, que consegue trazer uma visão mais profissional para que a gente possa evoluir. Então, eu trago como destaque aqui o ODS 17 da Agenda 2030, porque eu acredito, inclusive, que ele é o principal dos 17 objetivos, né, apesar de ser o último, e que sem ele, sem um formato de parceria, sem articulação, nós não conseguimos evoluir com nenhum dos outros 16. Essa é uma visão muito pessoal, mas de fato, o que eu acredito. E aí, entrando nas práticas, eu dividi essas práticas que nós temos aqui em 2 eixos, né, um eixo interno dos colaboradores, e num segundo momento eu vou trazer para vocês algumas práticas que também impactam internamente, sem dúvida nenhuma, mas que têm uma abrangência maior e acaba chegando até a nossa comunidade e a sociedade e outros stakeholders de uma forma geral. Então, aqui na Special Dog, dentre outros, nós temos o Programa para a Paz, que é um programa para formação dos pais, né? Num primeiro momento eram só os papais mesmo, agora já é para pais e mães que vão receber, né, estão prestes a receber o bebê. Então, durante todo um período aí de gestação e também durante as primeiras semanas do bebê, eles recebem orientações, instruções para saber lidar com esse momento, que é um momento desafiador na vida do casal. Então, nós temos todo um programa que acontece sob responsabilidade do nosso espaço saúde, uma área específica para esse fim, e que também já acontece há muitos anos, e que ao longo da sua existência, aí, né, desde 2016, nós já tivemos aí aproximadamente 180 crianças beneficiadas com essa prática. É muito bacana, 100% de adesão por parte dos colaboradores, então a gente tem mesmo um projeto aí de bastante sucesso com relação a esse programa para a paz. Nós temos também o Auxílio Babá, depois que a mãe retorna da licença maternidade, né, a licença de 6 meses, ela recebe durante um ano, além do seu salário integral, é lógico, ela recebe mais um salário mínimo para apoiá-la durante esse período de transição, e ela utiliza da forma que ela bem desejar, né? Leva o nome de Auxílio Babá, mas ela vai utilizar isso da melhor forma possível, da forma que ela achar melhor. Nós temos, então, como a gente já comentou, somos uma empresa cidadã, então a licença maternidade de 6 meses e a licença paternidade de 20 dias, então as duas estendidas. Alta adesão por parte dos colaboradores, 100% das mulheres e 97% dos homens fizeram uso, né? O Programa para a Paz é uma condicionante para que a licença estendida seja utilizada, né, aqui dentro da Special Dog. Então, também é muito positivo. A gente vê que isso traz
resultados fantásticos para a família, para o vínculo familiar, para a relação com a criança, mas também para o trabalho, né? Para a dedicação, para a entrega, para o engajamento, para o comprometimento desse colaborador que recebeu esse benefício e que ele, mesmo antes de sair para essa licença ou depois de retornar, ele está sempre muito engajado, ele se coloca muito à disposição da empresa sempre que ela precisa também de uma contrapartida e de um apoio. É fantástico olhar como a gente tem essa roda girando de uma forma muito virtuosa, e eu não tenho dúvida que essas práticas trazem benefícios muito tangíveis, inclusive. Nós temos assessoria maternidade, a foto fala um pouquinho sobre isso, o apoio também do Espaço Saúde na chegada do bebê, com relação a cuidados nutricionais, de saúde, de higiene, enfim, tudo que envolve a chegada de um bebê. Então, nós temos esse apoio por parte do Espaço Saúde, também muito ativo, e inclusive com a entrega de um kit, um kit bebê, com mais de 50 itens, um enxoval que ajuda muito, muito mesmo. Eu tenho 2 filhas, eu recebi, então posso falar com propriedade que é um kit que ajuda bastante mesmo na chegada dos bebês. Convênio médico, algo até comum, né? No nosso caso aqui, os colaboradores têm um convênio médico de 100%, né? Assim como os beneficiados, né, os filhos no caso, acabam tendo 50% desse convênio médico. Atuamos também com relação à carreira da mulher. Nós temos o nosso programa de inclusão e diversidade, de igual para igual. É um programa recém-lançado, foi lançado no início desse ano. E o primeiro grande movimento que nós estamos fazendo, depois de instituído o comitê e realizado o censo de diversidade, é trabalhar muito fortemente com gênero. Então, nós assumimos um compromisso pela equidade de gênero, equidade é prioridade da Rede Brasil do Pacto Global. Para termos esse compromisso, ele está ligado diretamente a 30% de mulheres em cargos de alta liderança, é isso que nós queremos alcançar, até 2025. Então, esse compromisso que está lá na alta liderança traz um movimento em cadeia, né, em todas as áreas da empresa, para que a gente possa sustentar essas mulheres em alta liderança. Então, formação de pré-executivas, todo um apoio, benefícios para a mulher aqui dentro, né, em especial para a mulher gestante ou para aquela mulher que acabou de receber o seu bebê, para que ela retorne de uma forma muito intensa, sem abrir mão do seu momento com o bebê, no retorno da licença maternidade. Nós temos também o núcleo social, que promove uma acolhida e uma escuta qualificada a todo profissional da Special Dog que necessita, inclusive aqueles que necessitam de algum cuidado relacionado a seus filhos, né? Nós temos alguns cases, um muito recente, uma criança filho de colaborador, com problema sério de saúde, infelizmente, precisou de se deslocar até Curitiba, a mãe precisou ficar acompanhando esse bebê durante vários dias, então a empresa apoiou todo esse movimento, fez toda a articulação para que ele fosse muito bem assistido e para que a mãe também tivesse plenas condições de estar junto a seu filho. Então, o núcleo social funciona de uma forma muito intensa aqui, dedicada a esse trabalho. E, em breve, ainda não está pronta, mas eu imagino que até o final do ano esse prédio seja entregue, nós teremos aqui uma sala de apoio ao aleitamento, também um movimento, mais um passo nessa estruturação da empresa para bem servir as mães, os pais aí. E aí a gente parte para as práticas externas, dentro da cadeia de valor, né? Eu trouxe 2 aqui que depois eu vou entrar em maiores detalhes, então eu vou passar rapidamente pelo Formação de Gestores da Educação Infantil e pelo Gibi, Turminha Special Dog. Esses eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou falar na sequência. Mas nós tivemos, né, na verdade já encerramos o projeto Cuidado e Proteção, no acolhimento institucional, um projeto que durou 3 anos aqui no município, foi muito importante para estruturar e adequar o acolhimento institucional do município. Nós temos o programa Tudo Azul, um programa de educação financeira, que abrange todos os colaboradores, abrange também suas famílias, inclusive a infância, pois nós trabalhamos em várias oportunidades ao longo do ano, um trabalho dedicado à criança, exclusivo para a criança. Nós temos o programa de voluntariado Cuidar, também que conversa diretamente, afinal, um dos pilares desse programa e do um dos nossos pilares de responsabilidade social é a infância, então a gente acaba trazendo muita coisa e relacionando isso com o público infantil. Inclusive, as 2 primeiras grandes ações que nós fizemos, uma foi numa escola, outra foi num acolhimento. Nós temos também o nosso Gibi, que eu vou comentar agora há pouco. O Centro Cultural Special Dog é um centro que fica aqui na cidade mesmo, em Santa Cruz do Rio Pardo,
e que oferece aulas diversas de culinária, música, instrumentos, né, de uma forma geral, artes circenses, artesanato, para pessoas de 3 a 80 anos. Então, é extremamente abrangente, e com a primeira infância nós temos principalmente essas aulas de musicalização. E culinária nós já tivemos alguma coisa também. Temos os projetos incentivados, que a gente sempre faz questão de trazer, apesar de serem projetos incentivados. A gente trata com muito carinho essa oportunidade que nós temos de usar dessa oportunidade, né, de ter o projeto incentivado à nossa disposição, esse valor, para aplicar essa verba em projetos relacionados a esses pilares de responsabilidade social e de mitigação de impactos ambientais. Então, também temos um comitê multidisciplinar focado em projetos incentivados. Nós temos nosso programa na mão certa, da Childhood Brasil, uma parceria que nós temos desde 2019, que luta, né, pelo enfrentamento ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Esse é um recorte importante, visto que temos uma frota própria e mais de 400 pessoas nas rodovias todos os dias. Então, nós entendemos que sim, além de a infância ser um pilar de responsabilidade social da empresa, também temos 400 pessoas que poderiam se tornar agentes, né, heróis pela infância. E é isso que a gente vem tentando fazer, principalmente nesses últimos 2 anos. E, por fim, o nosso canal com fornecedores, o nosso News Special Dog Company, que é onde a gente procura compartilhar com a cadeia de fornecimento, todos os nossos fornecedores, próximo a 1.800 fornecedores, tudo que a gente tem feito, todas as boas práticas de primeira infância e outras, para que a gente consiga fazer um convite para que eles se interessem, se sensibilizem a todo momento para participar desse movimento junto com a gente. 2 cases agora que eu vou entrar num detalhe, rapidamente aqui, para não estourar o tempo também. Mas o primeiro deles é a Turminha Special Dog. É um projeto através de um gibi, um projeto de educação socioambiental. Ele acontece desde 2016, então está chegando aí a sua 8ª edição. Já estou com a 8ª edição pronta para ser entregue nos municípios. E ele acontece em 14 municípios aqui da nossa região e mais nos 8 estados também, onde a Special Dog atua. Nos 14 municípios, ele acontece de uma forma mais intimista, mais próxima, com trabalho dentro das escolas, com as secretarias de educação desses 14 municípios. Crianças de 3 a 10 anos são beneficiadas, e o total são 35 mil crianças a cada edição, né? Ao longo dessas 8 edições, nós já trabalhamos temas como bullying, respeito aos idosos, importância da leitura, transtorno do espectro autista, ética, respeito às diferenças, e vários outros temas que nós entendemos serem importantes, né, para a formação do cidadão de bem. Então, essa é uma ferramenta que é praticada dentro de sala de aula, e ela é explorada através de outros projetos, não só com a leitura, né? E para o primeiro período, né, da primeira infância, onde não há, na maioria das vezes, a alfabetização ainda, a gente busca sempre promover a leitura, incentivar a leitura entre os pais, né, o pai, a mãe, ou o responsável, ou a responsável pela criança, para que faça a leitura e esteja compartilhando aquele conteúdo. Isso a gente sabe que também cria um vínculo, além dessa questão da importância da leitura, também o vínculo familiar, que ele é intensificado. E aqui algumas edições nessa imagem, que nós já publicamos, né, as 5 primeiras, e aqui nós temos um troféu que nós recebemos, que veio em 2018 para comprovar que estávamos no caminho certo, fazendo um trabalho de qualidade. E por fim, mas não menos importante, um trabalho que nós temos desde 2017, aqui no município, que é a formação de gestores da educação, e que, depois de alguns anos, ele veio ganhando força e a gente vem buscando agora, tem como objetivo, formalizar o plano municipal pela primeira infância aqui no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós tivemos a primeira etapa, que eu já comentei, a formação do comitê, com foco, né, definição de foco, política. Tivemos a ajuda de atores importantes nesse processo, que são as instituições executoras, pessoas especializadas, com competência técnica para colocar em execução. Toda uma equipe gestora da Secretaria da Educação aqui do município, que participa ativamente, esse programa ainda está em curso. A participação direta da Prefeitura Municipal, através do Prefeito Municipal também, né?
E lá atrás nós tivemos, então, a assinatura do termo de parceria, naquela época de 3 anos, mas o programa vem completando agora esse ano o seu 5º ano já. Eu destaquei aqui a questão do celebrar, porque a gente entende, eu acho que é um ponto importante, é importantíssimo que a gente sempre celebre cada etapa concluída. Em cada etapa dessa que a gente passou aqui no programa, nós celebramos, nós trouxemos ênfase a tudo aquilo que nós fizemos, mesmo sabendo que haveriam outras etapas a serem cumpridas. Aí nós migramos, então, de uma forma mais intensa, mas não deixando de lado a formação de gestores, para essa formação, para essa construção do Plano Municipal de Primeira Infância, com acompanhamento e escutativa de todos os atores da sociedade, inclusive, e eu diria que com protagonismo, as próprias crianças. Realizamos reuniões com empresários e o legislativo, e também um seminário municipal pelos direitos da primeira infância. E aqui eu deixo um agradecimento especial ao professor Vital de Doné, que esteve conosco em todas essas etapas e foi peça fundamental para essa construção, que ainda está em curso, mas que avançou. Tivemos ali, então, a assinatura do decreto de formação do comitê. Neste momento, ainda estamos em construção do plano municipal. Quem trabalha com isso sabe que é um grande desafio, mas nós estamos aí bastante firmes com esse objetivo, com esse propósito de fazer essa entrega junto ao município e os diversos atores que participam dessa construção, que é a 4 mãos e precisa ser, né? E, lógico, foi impactado pela pandemia, tivemos muitas dificuldades de articulação mesmo, né? E até por uma questão de ter que dedicar mais tempo à frente da saúde e outras frentes pela pandemia, por todo esse desafio que a pandemia trouxe. Mas os próximos passos que a gente tem pela frente, a gente espera concluir isso até o final do próximo ano, a aprovação do Conselho, né, e a aprovação do Legislativo e Executivo, para a gente começar a executar de fato o nosso plano municipal pela primeira infância. E o guia, né, que sempre foi a grande referência para a gente, que a gente sempre utilizou com muito carinho aqui. E para terminar minha fala, eu trouxe uma frase de John Scar, eu imagino que seja do conhecimento de todos, mas eu acho que faz muito sentido para o que eu trouxe aqui hoje, que a gente está conversando hoje. O futuro não é o resultado de escolhas entre caminhos alternativos oferecidos pelo presente, e sim um lugar criado. Criado antes na mente e na vontade, criado depois na ação. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Então eu acredito muito, muito, muito que a gente consegue criar esse mundo melhor, trilhar um caminho pelo desenvolvimento sustentável, e eu acho que a primeira infância é um caminho que a gente deve seguir, que a gente deve focar, onde a gente deve colocar propósito e colocar forças aí para que a gente consiga evoluir. Tá bem? Muito obrigado, agradeço muito a todos o convite e me coloco totalmente à disposição. João Paulo, muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua apresentação, excelente apresentação, muito bons esses exemplos que você trouxe. A gente sabe do esforço que você fez para estar aqui hoje, porque você está em outro evento paralelo, mas se dispôs a estar aqui com a gente. Eu quero agradecer muito. E quero dizer aos participantes que o João Paulo não vai poder participar do debate, mas a Maria Paula, que está aqui, me diz que conhece muito bem tudo que o Special Dog faz, então ela também depois pode falar a respeito. Muito obrigada, João Paulo. E agora eu vou chamar a Carolina Rocha, da Petrobras. A Carolina Rocha, gerente de Cultura e Clima Organizacional na área de Recursos Humanos da Petrobras desde maio de 2020. Ela é formada em jornalismo, coleguinha, e pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios. Já atuou como gerente de comunicação interna e de imprensa na Petrobras e Petrobras Distribuidora. Carolina, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. A palavra é sua. Legal, obrigada, Luciana, obrigada, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente. O João Paulo também, né, que trouxe vários exemplos aí do mundo real, né. Bom, eu sou a Carolina Rocha, né, trabalho na Petrobras, atuo como gerente de Cultura e Clima Organizacional, e estou aqui falando para vocês hoje porque a área de Cultura e Clima Organizacional dentro do RH é que traz esse olhar, né, para a diversidade, para várias questões aí ligadas ao público interno da Petrobras. A Olinda, que é a nossa gerente executiva de responsabilidade social, já esteve aqui, né, no evento de manhã, falou um pouquinho sobre o que a empresa faz em comunidades de entorno, né, de unidades, e agora eu vou trazer, então, essa visão para dentro, né. Eu queria começar falando um pouquinho, né, do que é a Petrobras. Assim, eu sei que, né, a maioria
conhece, mas assim, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse universo interno, né? Do que a gente está falando quando a gente pensa em parentalidade, né? Na questão de gênero, né? E de primeira infância, que é um tema que ganhou muita importância, né? A empresa tem uma trajetória bastante consistente aí no tempo desse olhar para a diversidade, mas é bem interessante ver que nesses últimos 3 anos, né, tem tido uma importância, a questão da primeira infância, né, ganhou uma relevância ainda maior. Então, é bem interessante a gente poder, né, olhar para isso e estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho, né, e aí eu estou trazendo essa visão mais interna. Bom, primeiro, somos uma empresa, né, hoje a Petrobras está com em torno de 37 mil empregados, né, esses empregados aí distribuídos em unidades de diferentes perfis, diferentes atividades no Brasil inteiro. Cerca de 20 mil pessoas atuam em escritórios, né, atividade com perfil mais administrativo, mas a gente tem um quantitativo bem grande também em refinarias, são 13 refinarias, e nas nossas bacias, né, de exploração e produção de petróleo, né, as 3 maiores são a Bacia de Campos, Bacia do Espírito Santo e Bacia de Santos, em São Paulo. Então, é um desafio muito grande, né, porque uma empresa com essa complexidade, com esse tamanho, né, a gente conseguir contemplar as especificidades é um desafio diário, né? Bom, a parte boa da história, né, que como empresa grande, a gente também trabalha com políticas muito, muito claras, né? Assim, às vezes a gente discute, participa de eventos, escuta de outras empresas, né? Nem sempre as políticas são tão claras, né? Às vezes as empresas praticam ali, né, uma postura mais individualizada. No caso da Petrobras, até pelo porte, até por sermos uma empresa, né, de economia mista, em que o governo é o nosso acionista majoritário, a gente tem que ter essa preocupação com a isonomia, né, e com um tratamento igualitário e com esse olhar amplo, né, pensando realmente em como isso pode ser praticado para todas as pessoas nessas diferentes unidades, nesses contextos, né, que tem muitas especificidades. Então, esse é um pouquinho do nosso contexto. Hoje a gente tem, olhando para o nosso público interno, né, 17% são mulheres, né? Então a gente está falando aí de carreiras ou de profissões que são muito ligadas, né, às carreiras que a gente fala, né, carreiras STEM, né, de ciência, tecnologia, matemática, engenharia. Então são áreas em que há uma predominância masculina histórica. Então a gente tem também, né, a gente olha para isso e tenta, né, desenvolver ações aí para estimular que as mulheres, né, que elas se sintam encorajadas, estimuladas a entrarem nessas carreiras, porque isso ainda é um desafio. De todo modo, né, a gente, até olhando para a questão de entrada na empresa, né, muito interessante também, porque como a gente faz concurso público, né, e esse é outro desafio, né, que empresas que estão aí no mercado estão lutando até para combater, né, os vieses inconscientes na hora de contratar e tal. Então, a Petrobras, por ser uma empresa que realiza concurso público, né, a gente estaria, né, blindada, de certa forma, em relação aos vieses inconscientes que muitas vezes acabam atuando, influenciando ali num processo, né, de uma entrevista e tal. Então, a gente tem esse processo que é objetivo, né? Então, isso, do ponto de vista de gênero, isso traz um contexto interessante para a Petrobras, né? Em termos de progressão na carreira, de remuneração, também a gente tem situações bastante próximas, né? Praticamente igual, né, entre homens e mulheres. Então isso é interessante. No mercado a gente vê uma diferenciação às vezes acentuada, né, e na Petrobras isso não acontece. Mas quando a gente olha, né, para um ambiente que tem só 17% de mulheres, é claro que a gente precisa, né, estar muito atento à questão de gênero e, claro, às questões ligadas à maternidade, né? A gente tem uma série de benefícios, de iniciativas, de programas que são desenvolvidas para as mulheres mães e também muitas ações desenvolvidas para os pais, né? Então, quando a gente traz esse conceito de parentalidade, né, a gente está olhando para essas duas frentes, né? Eu trouxe aqui alguns dados para compartilhar com vocês, né? A gente teve, né, no ano passado 1.244 pais tirando licença paternidade e 434 mães, né, saindo em licença maternidade. E aí um outro dado interessante é que a gente
das mulheres que saíram, né, que tiraram licença maternidade da Petrobras no ano passado, praticamente todas retornaram, né? Às vezes acontece também uma realidade difícil, né, de a mulher se torna mãe, depois tem dificuldade, né, de retornar, e no nosso caso a gente consegue um percentual que é de 99,9%, né, das mulheres retornando para a empresa. Então, isso aí é bastante interessante. Bom, falando um pouquinho sobre os benefícios que a gente tem, né? A questão da licença maternidade ampliada, né? Licença maternidade e licença paternidade também, a gente adotou até antes da lei ficar, né, da lei ser formalizada, a gente já adotava, desde 2009 a gente começou a adotar a licença maternidade ampliada, né, de 180 dias, a paternidade hoje, né, 20 dias. Então, isso já vem, né, de uma longa data. Desde 2005, a Petrobras participa do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, né, que é puxado pelo governo federal. Então, essa questão da licença maternidade também entra, né, nesse bojo de ações aí que são discutidas, né, dentro desse programa. Também em 2009, a gente inaugurou a nossa primeira sala de apoio à amamentação. Então, hoje a gente tem 21 salas, né, pelo Brasil todo, né, comentei aqui um pouquinho, né, são 13 refinarias, muitas unidades, né, de exploração e produção, então são 21 salas de apoio à amamentação, né, em diversas unidades da empresa. A gente teve também um avanço que tem a ver com a redução da jornada para lactantes, então até ali o bebê completar, né, o seu primeiro ano de vida, né, a mãe tem o direito de ter uma redução de 2 horas a menos por dia, né, para poder estar mais próxima ali da criança, para poder amamentar. Então, isso aí também foi um avanço. A gente tem uma iniciativa super bacana, que é a flexibilização da jornada de pais que têm filhos com algum tipo de deficiência. Então, quando essas crianças estão em tratamento, né, ligado à deficiência, eles, né, os pais apresentam essa justificativa, isso é abonado. Então, os pais têm a liberação de horas, né, para poder acompanhar aí seus filhos em tratamento, né? A gente tem também um programa de saúde para gestantes e futuros pais, né? Eu também sou mãe e tive, né, bastante contato com esse programa lá atrás. E é um programa de preparação, né? Então, desde disciplinas, conteúdos bastante assim, conectados com o dia a dia da maternidade, aqueles primeiros cuidados, né? De saúde mesmo, de segurança, né? E também questão emocional, né? Então, é um programa bem robusto, né? Também já feito há vários anos e que tem esse olhar para a mãe e também para o pai, né? Para os futuros pais. Então, a gente está sempre tentando trazer essa discussão, até porque temos um público interno majoritariamente masculino, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né, para os nossos pais, né, para os petroleiros homens. E, inclusive, tivemos um evento recente que, no último agosto, né, que a gente sempre comemora aí o Dia dos Pais, a gente busca sempre essa discussão também conectada com as discussões de gênero, né, e a paternidade, claro que está nesse mesmo pacote aí de temas, né, relevantes, e a gente teve uma live interna, né, com centenas de participantes, em que a gente discutiu parentalidade ou paternidades na pandemia, né? Então, a gente trouxe pais ali compartilhando experiências, né? E a gente sabe que, principalmente, né, com a pandemia e com o teletrabalho, né, muitas empresas, como a Petrobras, né, lá em março ainda do ano passado, né, a Petrobras, para esse público que é administrativo e grande parte do público operacional também, iniciou ali o teletrabalho, os pais foram para dentro de casa e as crianças sem escola, né? Então, foi um período bastante desafiador, que a gente teve, né, vários aprendizados, e aí a empresa, em diferentes datas e, né, usando ganchos diferentes, a gente sempre aproveita para trazer essa discussão para a mesa, né? E agora, em agosto, a gente fez, então, essa live, né, discutindo essas paternidades na pandemia, e vários pais, inclusive, né, vieram contar um pouco de suas experiências, né, de como estavam lidando com esse desafio de conciliar, né, trabalho com os cuidados ali com a família. E aí, já conectando com esse tema também, né, a gente tem conversado muito e desenvolvido diversas iniciativas dentro da Petrobras, conectadas com a questão
da qualidade de vida, né, da gestão do tempo, porque o teletrabalho trouxe novos desafios para a gente em relação a essa divisão que é importante, né, entre vida profissional e vida pessoal, e como é que a gente consegue fazer uma gestão do tempo de forma que o trabalho também não invada, né, e já invadiu porque está dentro de casa, né, mas de que forma a gente consegue ter um equilíbrio aí para poder garantir um tempo de qualidade com a família, né? A gente conversou sobre isso nessa live de agosto, a gente acabou de lançar um guia interno, né? Um guia para os empregados falando sobre várias questões ali ligadas, inclusive ao trabalho híbrido, né? Que hoje a Petrobras está implementando o trabalho, a gente está fazendo o processo de retorno gradual, né, ao escritório, e aí a gente está implementando o modelo híbrido de trabalho que prevê 2 dias de trabalho presencial e 3 dias de trabalho remoto, né? Então a gente está consolidando um modelo, digamos assim, para funcionar de forma permanente, né? Que não teria relação direta com pandemia, né? Então a gente está passando por um outro estágio desse processo aí de consolidação de um modelo que também é muito importante no sentido em que ele traz flexibilidade, ele traz, né, essa oportunidade para mães e pais, né, poderem estar até 3 dias da semana, né, em casa, organizando sua rotina e conciliando, né, buscando conciliar ali da melhor forma o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, esse tempo, né, de qualidade, né, que a gente sabe que as crianças precisam, né, e a gente tem falado muito sobre isso, né, sempre falamos, mas, de certa forma, o contexto de pandemia intensificou, né, a necessidade da gente falar sobre saúde integral, sobre saúde mental e como, né, as boas relações e a relação com a família são um alicerce, né, para que as pessoas sejam mais felizes e, consequentemente, mais produtivas, né? Então, a gente está falando aí de produtividade também. Comentar um pouquinho aqui, a gente faz, né, monitoramento constante, então eu comentei aqui no início, né, a questão de representatividade, de percentuais, né, de mulheres dentro aí da empresa como um todo, então a gente monitora esses dados, a gente realiza diversas pesquisas também, e a gente faz várias iniciativas, desde programas mais robustos, como, por exemplo, um plano de equidade de gênero, que a gente lançou ano passado, relançamos, né, de tempos em tempos, a gente vem com uma carteira, né, a gente chama de plano de equidade de gênero, mas é um guarda-chuva com várias frentes, várias iniciativas ali que se relacionam com o tema, né, então a gente tem um programa de mentoria para a liderança feminina, que também aborda, né, esses desafios de como as mulheres conseguem dar atenção à carreira, né, progredir na carreira, sem ter que abdicar, ou conseguindo, né, um equilíbrio saudável, né, entre vida profissional e o exercício da maternidade, né? Então, esse é um ponto, né, de discussão, inclusive, né, dentro do programa, né, e que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui. Mas a gente tem também conteúdos diversos, ações mais ligadas à capacitação, a gente tem módulos de capacitação sobre diversidade, a questão de gênero está lá, a questão de maternidade acaba sendo, né, sendo tocada ali também, muitos conteúdos, né, noticiosos que a gente divulga, usamos sempre, né, o calendário e essas datas comemorativas, né, para abordar essas questões, e no Dia dos Pais foi uma chuva de ações, assim, né, além da live, de conteúdos. Dia das Crianças, a gente lançou uma iniciativa que assim, está sendo, né, porque é na rede de colaboração interna, uma iniciativa de estímulo aos pais e mães para que postem, né, conteúdos e materiais, histórias ali sobre seus filhos, né, como artistas, né? Então, a criança gosta muito de colorir, de usar a criatividade, né, com massinha, enfim, com tudo, né? A criatividade realmente é ilimitada. E aí a gente, né, estimula dentro desse grande guarda-chuva, desse olhar para a primeira infância, né, que os petroleiros e petroleiras, né, também compartilhem essas experiências, e com isso a gente consegue, né, trazer um pouquinho desse sentimento e dessa pegada emocional, desse olhar, né, para a primeira infância, para dentro do ambiente corporativo.
Acho que aqui, dos pontos que eu tinha anotado para compartilhar, né, o único ponto que eu não mencionei foi que, dentro da questão ligada a modelos de trabalho, né, eu comentei bastante aqui sobre o modelo híbrido, né, que prevê até 3 dias de teletrabalho na semana, mas, além disso, a Petrobras já tinha, né, há mais tempo, bem antes da pandemia, a gente tinha já a opção, né, da redução da jornada. Então, né, o empregado ou empregada, né, que quisessem e negociassem com a liderança, claro, né, a redução da jornada, então trabalhar 4 dias por semana, ou ter uma redução ali no número de horas, né, de segunda a sexta-feira, isso é uma possibilidade. Então, todas essas frentes, essas iniciativas que permitem, né, uma certa flexibilidade, a gente enxerga, né, do ponto de vista de diversidade, de gênero, de maternidade, a gente enxerga, né, que são muito bem-vindas, né, porque isso tudo é o que vai não só facilitar, mas muitas vezes é o que pode viabilizar, né, que essas mães, né, possam seguir no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, né, conseguirem ali conciliar, né, o seu tempo em casa, o seu tempo com os filhos. Bom, pessoal, o que eu tinha aqui para comentar era isso. Vou seguir à disposição aqui, tá? Para depois, no final, se tiverem perguntas. Queria agradecer novamente pelo convite, dizer que a Petrobras está à disposição, né, para o que vocês quiserem aprofundar aí. Muito obrigada pelo tempo. Carolina, boa tarde. Muito obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente. Ótima apresentação. Nós já vamos voltar com você nas perguntas. Agora eu vou ler e convidar a Maria Paula, da United Way. É um prazer muito grande estar aqui com a Maria Paula também, porque a United Way é super atuante na Rede Nacional Primeira Infância, são super parceiros e super participativos. E agora, só um minutinho que eu vou ler o seu currículo, Renata, porque apagou aqui para mim. Um minutinho só. Um minutinho, vou apresentar você direitinho, mas apagou, estava na minha... Um minutinho, Maria. Está aqui. Maria Paula é formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com especialização em monitoramento e avaliação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalha com o terceiro setor desde 2017, possui experiência em organismos internacionais e regionais no terceiro setor, atuando em advocacy, desenvolvimento de parcerias e filantropia. Na United Way, é responsável pela mobilização de empresas para a primeira infância e acredita na força do trabalho colaborativo. Nós também. Que bom, Maria Paula. A palavra está com você. Obrigada, Luciana. Boa tarde a todo mundo. Muito bacana escutar o João Paulo, que é nosso super parceiro, e Carolina, muito legal aprender um pouco mais sobre as ações da Petrobras. Eu queria dar boa tarde para todo mundo, a todas, todos e todes. É uma grande alegria estar hoje aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Paula, eu sou coordenadora de projetos da United Way Brasil e vim contar um pouquinho sobre essa interseccionalidade que às vezes não é tão clara entre empresas e primeira infância. Eu trouxe uma apresentação também que eu acho que a gente consegue visualizar melhor quando a gente tem alguns ícones e números. Bem, explicando muito rapidamente o que é a United Way, né? A United Way é uma das maiores organizações filantrópicas internacionais do mundo. Tem atuação em 41 países e está presente no Brasil desde 2001. A United Way, ela surgiu de um grupo de empresários que acreditavam que eles poderiam fazer muito mais pelo país se eles unissem suas empresas numa ação coordenada. Então, novamente, a colaboração que está, enfim, todas as apresentações trazendo essa força das parcerias, né? Então, esses empresários se uniram, criaram a United Way Brasil em 2001, a organização faz aniversário esse ano de 20 anos, e é uma organização que é movida pelo espírito de colaboração. E dentro dela, eu sou responsável pela atuação da United Way em primeira infância e empresas, relacionamento com empresas. E a gente falando sobre primeira infância, para quem nunca ouviu falar, primeira infância é a etapa que envolve desde a gestação até os primeiros 6 anos de vida. E essa fase dos 6 primeiros anos de vida é crucial para determinar os adultos que as crianças vão se tornar, a partir das vivências e relações estabelecidas nesse bem início, né, da existência humana.
A gente chama muito essa primeira infância, que é esse período da gestação até os 6 anos, como janela de oportunidades, né? Então, a gente fala que é o período em que a aprendizagem acontece de maneira mais intensa, o cérebro está, enfim, em desenvolvimento profundo e intenso e trabalha como nunca. Eu acho que tem um dado que fala que são 90% das conexões cerebrais de toda a vida são feitas durante os 6 primeiros anos de vida, né? Então, imagina o tanto de sinapse que você não tem por segundo. Ou seja, uma criança que está nessa fase precisa de bons estímulos, precisa de boas relações, precisa de um ambiente de qualidade para que ela possa se transformar num adulto pleno, né? E por isso que a primeira infância tem sido cada vez mais foco de políticas públicas e de iniciativas dentro e fora das empresas. E hoje a gente teve 2 super exemplos aqui contando sobre empresas que trazem a primeira infância no seu dia a dia, nas suas ações e nas suas políticas, né? A gente costuma falar que é um investimento com mais retorno para uma sociedade. Não sei se vocês conhecem o James Heckman. James Heckman, ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia nos anos 2000, e ele dedicou a vida dele para estudar economia e educação em primeira infância. E aí ele fez um cálculo e mostrou matematicamente que para cada dólar gasto com uma criança pequena, traz um retorno anual de mais 14 centavos durante toda a sua vida. Ou seja, para cada $1 que você investe, você tem de volta mais 14 centavos a cada ano. É o melhor investimento, um dos melhores investimentos que você pode fazer. Se você pega isso e compara com o mercado de ações norte-americano, enfim, é muito mais eficiente, melhor, mais seguro apostar na primeira infância. E qual que é a relação de empresas e primeira infância, né? Assim, a gente tem muitos estudos apontando que as empresas que abraçam essa causa mantêm as equipes mais motivadas e a produtividade em alta. As marcas que são mais comprometidas com a primeira infância têm um reconhecimento de seus consumidores e investidores, e a gente tem, enfim, o exemplo da Special Dog, da Petrobras, que deixa isso tudo muito claro. E cada vez e os investidores estão cada vez mais envolvidos com as questões sociais determinantes do presente e do futuro, né? Então, a gente ouviu hoje de manhã também uma série de insights sobre qual que é o papel dessas empresas, por que elas estão se preocupando nesse momento com a primeira infância, com o presente, com o futuro, né? A gente tem alguns estudos recentes que indicam que se as empresas fizerem mais pela primeira infância, as empresas brasileiras fizerem mais pela primeira infância, elas conseguem impactar quase metade da população brasileira. E eu acho que isso é muito significativo, porque a gente viu a força e o potencial imenso do segundo setor durante esses quase 2 anos de pandemia, né? Então, foram 2 anos muito difíceis e foram as empresas que majoritariamente sustentaram o emprego de milhares de pessoas e que garantiram consumo e segurança social de muitos de seus funcionários, colaboradores e colaboradoras. Então, é super interessante a gente lembrar também que, na fase da pandemia, muitas corporações adaptaram suas políticas para continuar apoiando as famílias no cuidado dos seus filhos. E essas iniciativas das empresas que vão desde horários flexíveis, estímulo ao brincar, apoio psicológico e até oferta de recursos extras, fizeram e fazem toda a diferença no bem-estar físico e mental dos colaboradores. E, consequentemente, das crianças que estão sob cuidados daqueles colaboradores. A gente tem alguns dados que eu acho que são dados super legais. A gente não tem tantos dados como a gente gostaria, porque é um assunto que ainda é um assunto marginal, né? Quando a gente fala dessa agenda de empresas e para que o segundo setor está olhando. Mas a gente tem esses dados de turnover geral, rotatividade voluntária e aumento no nível de colaboração. Esses dados, eles vieram do GPTW, de um estudo do GPTW do ano passado, e da Air Task Force, que também é uma empresa que faz, enfim, algumas análises de dados de produtividade, colaboração, satisfação dos funcionários. Então, é super, 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 super bacana. E a gente viu que as empresas que investem na primeira infância, das empresas que foram consideradas durante essa pesquisa, apresentam, em média, um turnover 21% menor, o que é um dado super importante, levando em consideração o turnover que a gente tem no Brasil, principalmente nesse ano, né? A gente teve um aumento de 84% no turnover das empresas brasileiras. E a primeira infância vem aí como um tema que consegue puxar esse turnover para baixo. A rotatividade voluntária nas empresas que apostaram na primeira infância diminuiu cerca de 35% entre pais e mães, dentro das empresas avaliadas, que também é um dado super interessante para a gente. E, por fim, a gente tem um aumento no nível de colaboração, né? O aumento da produtividade e do nível de colaboração, que realmente é uma coisa difícil de ser medida, mas você consegue sentir que o funcionário, quando ele tem todo o apoio da empresa, você consegue sentir que o funcionário está mais feliz, produz mais, consegue ser mais colaborativo.
E a gente tem essa fala da Lorraine Thomas, fundadora da Parent Coach Academy. É uma instituição canadense que faz alguns estudos de famílias e funcionários, colaboradores, traz alguns dados super legais, e aí tem essa fala dela, de quando as relações com a família vão bem, o funcionário trabalha melhor e rende mais. E eu acho que a gente tem um exemplo que é super legal para falar sobre isso, e é um exemplo que já foi citado aqui, tanto pela Carolina quanto pelo João Paulo, que é a ampliação da licença paternidade. Eu acho que a gente não combinou, mas foi como se a gente tivesse combinado. Eu acho que é um exemplo muito prático, né, sobre esse olhar para a primeira infância que algumas empresas já adotam, e é uma política que afeta positivamente, diretamente o pai, a mãe e o bebê. E também, obviamente, impacta indiretamente a empresa. Tem um artigo muito, muito legal do Rafael Catto, que ele publicou no LinkedIn. Rafael Catto é um dos editores sêniores do LinkedIn. E ele aponta algumas razões para adotar a licença paternidade estendida, né? E aí ele fala primeiro dos ganhos para o bebê, já que, enfim, carinho, amor e colo nunca são em excesso. Que a participação do pai e da mãe nessa dinâmica do vínculo é importante, super importante, no desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Então, e aí ele mostra vários dados, como a ciência tem apontado sistematicamente a diferença que faz para o bebê. E aí, em segundo lugar, é muito bom para a empresa, porque o pai tem mais tempo para se adaptar a essa nova fase e ele volta mais estimulado, né? Então, ele faz um estudo falando que, ao contrário dos 5 dias por lei, que trazem de volta o pai para esse ambiente de trabalho, onde ele está cansado, onde ele está disperso, quando o pai tem uma licença paternidade estendida, ele volta muito mais estimulado, né? Muito mais estimulado, muito mais descansado também. E tem um estudo na Califórnia, eu posso, enfim, compartilhar o link depois, que ele traz também, que é super legal, falando que a licença paternidade estendida aumentou a moral da equipe em 99% das empresas. Então, acho que são dados super interessantes para a gente trazer e construindo os nossos dados Brasil também. Outra coisa é que também ajuda a reduzir o descompasso de gênero, né? Ou seja, a diferença entre salários de homens e de mulheres para as mesmas posições. Um exemplo super legal que a gente tem é o exemplo da Suécia, onde para cada mês de licença paternidade tirado pelo homem, o salário futuro da mulher cresce em 7%. Então, quando a gente fala de primeira infância como sendo um tema transversal, é exatamente disso que a gente está falando. E aí, por fim, é uma coisa muito positiva para a carreira, porque com distanciamento total do trabalho, na volta, você tem um aspecto de inovação, né? A forma de ver processos e problemas é outra, o que torna as coisas mais simples e com soluções diferentes, né? E é claro que uma empresa que oferece esse tipo de benefício passa a ser mais admirada pelos colaboradores e funcionários, o que diminui a rotatividade desses mesmos funcionários, né? E é um exemplo, eu acho que, enfim, traduz muito bem o que a ampliação da licença paternidade pode trazer para a gente. E aí fica a pergunta, né? Se traz tantos benefícios, por onde começar? A gente teve exemplos do dia a dia, e aí eu venho aqui, como última fala da mesa, mostrando um pouco do caminho das pedras, né? A United Way, percebendo que existia esse gap muito grande de conhecimentos entre RHs das mais variadas empresas, dos mais variados portes, ela se juntou com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com a Fundação Coca-Cola FEMSA e com a Fundação Bernard Van Leer, para lançar o Guia de Primeira Infância para as Empresas. E esse Guia de Primeira Infância para Empresas, que foi lançado pela United Way e seus parceiros, quer justamente apoiar as corporações, ou seja, empresas de todos os portes e áreas, para abraçarem a causa da primeira infância. O guia, ele é uma plataforma online de boas práticas que foi criada para que as empresas possam integrar a causa da primeira infância ao seu negócio. E para aquelas que já têm a causa da primeira infância atrelada ao seu negócio, que elas possam revisitar suas práticas e fortalecê-las, né? Olhando um pouco o que as outras empresas daquele setor estão fazendo. Então, o guia ele contém um conjunto de ações e políticas que podem ser implementadas, a gente fez um mapeamento, são mais de 600 ações e políticas, e podem ser implementadas tanto da porta para dentro da empresa, ou seja, com os colaboradores pais, mães e avós, quanto da porta para fora, olhando para as comunidades onde elas atuam, né? E aí tem um videozinho super legal, assim, que mostra um pouco o que é essa plataforma, como ela funciona. Eu vou pedir para o Thiago colocar para a gente. Com o objetivo de sensibilizar e mobilizar o mundo dos negócios para a importância do investimento na primeira infância, foi criado o Guia de Primeira Infância para Empresas.
O Guia é uma plataforma interativa, criada com base nos resultados de uma pesquisa realizada pela United Way Brasil e pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que mapeou mais de 630 diferentes ações e políticas voltadas para a primeira infância em grandes, médias e pequenas empresas. O objetivo do Guia é trazer à tona a importância do investimento na primeira infância como causa transversal para o negócio, tanto da porta para fora quanto da porta para dentro da empresa. Como entendemos este como um trabalho coletivo e colaborativo e que precisa do envolvimento de diversos atores, tivemos também o apoio da Fundação Bernard Van Leer e da Fundação FENSA, além de contar com o apoio das empresas parceiras, Special Dog Company, Takeda e Cisco, que colaboraram ativamente na construção do guia e nos contaram como a primeira infância faz parte de seus negócios. O guia também apresenta a primeira infância como um tema estratégico para uma agenda ESG, Environmental, Social and Governance, consistente e de longo prazo. É preciso entender a primeira infância como uma causa social que gera valor ao negócio, consolida a marca junto aos consumidores, prestadores de serviços e colaboradores, promove mudança na comunidade e envolve todo o ecossistema da empresa, fortalecendo de maneira transversal as pautas ESG. As ações do guia foram sistematizadas e divididas por categorias como aleitamento, auxílio financeiro, licenças, educação e escolarização, fortalecimento da relação, entre outros. Na plataforma, ainda é possível filtrar as ações por porte da empresa, público-alvo e ainda destacar quais iniciativas não exigem investimento financeiro para a empresa. As mais de 600 ações e políticas mostram indicadores de impacto e acompanhamento, além de um passo a passo sobre como aquela ação pode ser posta em prática pelos recursos humanos das organizações, contribuindo para uma causa capaz de diminuir as desigualdades sociais e fortalecer negócios em toda a sua cadeia produtiva. Muito obrigada, Thiago. Se a gente puder voltar para a apresentação em alguns minutinhos, mas a ideia do guia é justamente isso, a ideia é que vocês conseguissem ver como é que é a carinha da plataforma, né? E a ideia é que seja uma plataforma que consiga abarcar todos os públicos e qualquer empresa pode escolher as iniciativas de acordo com o seu porte, né? Então, cada uma das ações tem informações sobre o tempo necessário para a implementação, os resultados esperados, ou seja, ninguém precisa começar do zero. Acho que vale super a pena acessar e conhecer essas muitas experiências que estão garantindo mais qualidade de vida para as famílias e para suas crianças. A gente trouxe também alguns exemplos de empresas que apostam na primeira infância. Essas empresas aqui são empresas ganhadoras do prêmio GPTW em atenção à primeira infância e empresas que são parceiras do Guia de Primeira Infância para Empresas. E eu acho que é legal a gente trazer os exemplos, a gente teve 2 excelentes exemplos hoje à tarde, mas essas são empresas que apostam nessa causa como crucial para os seus negócios, né? E a gente tem empresas de médio porte, como Special Dog, temos empresas de grande porte, como Santander, IBM, Vivo, Cisco, Takeda, mas temos também empresas de pequeno porte, que não estão aqui representadas, mas que fazem toda a diferença quando elas abraçam essa causa também. O Santander, ele possui um apoio para mulheres que desejam ter filhos e as que não desejam ter filhos. Então, eles apostam para a primeira infância, oferecendo tanto cuidados para Natal, como cuidados para evitar a gravidez indesejada, né? Então, dentro dos programas de Jovem Aprendiz que eles têm, eles abordam o tema da educação social e, para mães, eles têm um programa que é o programa Nascer, que acompanha a mãe até os 8 meses após o nascimento do filho e presta uma assistência para o bebê até 1 ano. Eles também têm um lactário que acho que contabiliza mais de 300 mil litros de leite para estimular a amamentação. E, enfim, é uma ação que ter um lactário é uma ação que faz muita diferença. Não precisa ser um lactário que contabilize mais de 300 mil litros de leite para estimular a amamentação, mas faz muita diferença para a empresa ter um lactário, ter uma sala de amamentação onde a mãe pode tirar um momento para ficar tranquila, enfim. Conseguir tirar o leite. Muitas vezes é a mesma sala, a gente vê em várias empresas que é a mesma sala, enfim, de sala de descanso, vira o lactário, sala de amamentação. Então, essa ação é super legal, uma ação que, enfim, tem um custo quase nenhum e tem um retorno gigante. A gente tem a Takeda também com o apoio home office com as crianças, que é um grande obstáculo nesse período de home office. Eles oferecem horário flexível de acordo com a realidade das famílias e dão muitas orientações sobre organização de rotina e gestão de tempo no home office, que também é um grande desafio, né? Eles também têm várias atividades para realizar com crianças durante os intervalos,
dão apoio para homeschooling, dão apoio com práticas de meditação para, enfim, manter o equilíbrio. E tem um programa muito legal, chama My Balance, se não me engano, que é um canal permanente na intranet, com todas essas dicas e um apoio profissional constante. Temos aqui a Special Dog, que é essa empresa que é muito parceira do Guia, e tem esse movimento para além dos colaboradores, né? Acho que o João já falou muito bem sobre as ações da Special Dog, mas eu acho que vale a pena ressaltar que, para além dessa articulação de, enfim, da porta para fora, né, articulando a implementação do Plano Municipal de Primeira Infância em Santa Cruz do Rio Pardo, eles também têm cláusulas de proteção à primeira infância em contratos que são firmados com seus fornecedores, para além das ações de formação parental para os funcionários e kit maternidade. Então, eu acho que é um exemplo de empresa de médio porte que conseguiu integrar muito bem a causa da primeira infância ao seu negócio. A gente tem também a IBM, que foi uma empresa ganhadora do prêmio GPTW em 2020, trazendo adaptação do apoio ao colaborador com a pandemia. Então, entre as várias ações que a IBM tem, eles adotaram uma coisa que para mim foi inédita, assim, que é o bloqueio da agenda de reuniões do trabalho no período em que os filhos e filhas estão participando de aulas online. Então, é super interessante, né? Ainda mais nesse período que, como a Carolina bem falou, o trabalho invadiu a nossa vida, invadiu a nossa casa. E, enfim, é super, super importante ter esse momento onde muitas vezes crianças pequenas estão na aula e precisam de apoio, enfim. Agora no modelo híbrido as coisas mudam um pouco, mas nem tanto, né? A gente é uma tensão constante. Eles também têm uma página na intranet que é dedicada para os temas de desenvolvimento infantil, então eles têm roda de conversa online com especialista, enfim, cada semana é uma temática diferente, eles têm orientação psicológica para enfrentar os desafios, né, desses tempos de pandemia com crianças, e, enfim, realmente pensaram na adaptação e apoio possível, a adaptação e possível apoio ao colaborador nesse período de pandemia. E aí temos, por fim, Cisco e Vivo. A Cisco também apostou muito na conexão entre os colaboradores e os seus filhos. Eles têm várias páginas internas para compartilhar informações sobre alimentação saudável, sobre saúde emocional e saúde física, e manutenção e fortalecimento das relações pessoais, né, entre colaboradores e seus filhos. Eles também têm uma licença que chama Tempo de Emergência. É uma licença para resolução de problemas pessoais e familiares, que é super bem visto pelos colaboradores também. E aí, por fim, temos a Vivo trazendo a transversalidade com o tema da diversidade. A gente sempre fala que primeira infância é um tema que é muito transversal. Quando você fala de primeira infância, você fala sobre mães, você fala sobre empoderamento feminino, você fala sobre pais, você fala sobre casais mãe-mãe, pai-pai, e a Vivo traz exatamente isso, né? Eles têm um programa de paternidade diversa com licença parental. Então, a empresa tem uma licença parental para 30 dias, com 5 dias prorrogáveis, que é extensiva para casais, pai, mãe, em caso de adoção. Então, é super bacana a gente ver como a primeira infância consegue atuar como um tema transversal, né? E aí, puxando um pouco para uma conversa que a gente teve com a Vivo e com algumas outras empresas, é que a gente vê muitas empresas que têm como meta conseguir, enfim, ter mulheres em cargos de liderança até 2025, enfim, tem seu planejamento estratégico, esse plano de ter mulheres em cargos de liderança, né? Essa meta de ter mulheres em cargos de liderança, mas é praticamente impossível você falar de mulheres em cargos de liderança se você não dá apoio para os filhos dessas mulheres. Então, só para ter, enfim, uma noção de quão transversal é o tema da primeira infância. As mulheres têm que sair geralmente mais cedo, tem que dar um apoio maior à criança, sala de amamentação. Então, quando a gente pensa num plano de, enfim, mulheres em cargos de liderança, a gente tem que pensar na primeira infância, tem que pensar nos filhos, né? E quando a gente fala de uma licença parental, paternidade estendida, a gente fala também de pais que estão tomando responsabilidade pela criação daquele filho, que é muito positivo para a criança, e é muito positivo para a mãe também, uma vez que um pai mais presente significa que a mãe tem mais tempo para, enfim, realizar suas atividades profissionais, participar de outras coisas dentro da empresa também. Foram só alguns exemplos de empresas, acho que a gente tem cases muito bons. É um tema que ainda está marginalizado, é um tema que ainda não é o centro das atenções das empresas, mas a nossa ideia é justamente trazer como um tema que é de extrema importância e que precisa ser mais visto, que precisa ser mais falado. E aí fica o convite perguntando e se mais empresas investirem na primeira infância.
E o convite para vocês acessarem essa plataforma online é empresadeprimeirainfância.com.br. E, enfim, tem mais de 600 ações para serem navegadas. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Lu, pelo convite, João Paulo e Carol, dividirem a mesa comigo, e sigo à disposição. Obrigada. Maria Paula, o prazer foi nosso de ter você aqui. Adoramos todos esses exemplos que você trouxe de empresa. Eu já ia te pedir isso, que bom que você trouxe. E eu queria convidar todo mundo agora para o debate, mas vou começar com você, Maria Paula. Vou pegar um gancho de uma coisa que você disse. Você falou de 600 ações, que o guia no total conseguiu identificar praticamente 600 ações que você pode fazer nessa área. Eu queria te perguntar uma coisa. Para muitas pessoas, na verdade, muitos empresários, eles podem imaginar assim, mas isso é fácil, afinal de contas é a Vivo. Isso é fácil, afinal de contas é a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo. Isso é fácil para a Natura, que é a quarta empresa de cosméticos do planeta. E o guia, vocês conseguiram identificar pequenas empresas que conseguem fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, essa experiência, assim, esse trabalho com essas pequenas empresas que conseguem fazer essas ações e o retorno que elas têm de uma maneira geral, para a gente começar aqui o nosso debate. Muito legal, Lu. Realmente, é um questionamento que sempre acontece, porque, enfim, às vezes para a Vivo é muito fácil, para a Petrobras é muito fácil. A gente está falando de grandes empresas, né, que conseguem mobilizar muitas coisas. Só que dentro desse mapeamento das 600 ações, a gente identificou várias ações que não requerem nenhum investimento financeiro, né? Não precisa de investimento financeiro para você fazer muitas dessas ações. Eu acho que a sala de amamentação é um deles, mas, enfim, dentro das 600 ações a gente tem vários. Inclusive, é uma das caixinhas que você vai fazendo uma pesquisa, e aí dentro do guia aí você consegue clicar nas caixinhas. Inclusive, tem uma delas que mostra as ações que não precisam de nenhum investimento financeiro. E é super legal porque traz o assunto da primeira infância como uma coisa que é possível, como uma ação que é possível. E a gente tem muitas ações que, enfim, são muito simples. A gente tem, por exemplo, Day Off no aniversário do filho, que também é uma ação que, enfim, o retorno é gigantesco, mas assim, o custo de se realizar ela é muito baixo também. E a gente fala assim, no nosso aniversário, enfim, quando é nosso aniversário, a gente nem dá tanta atenção, mas quando é aniversário do filho, você quer fazer um negócio, quer fazer uma festinha, enfim, quer convidar a família, quer convidar os amigos. Um pouco difícil agora nesse momento de pandemia, mas na vida normal é sempre assim. E quando você dá o day off no aniversário do filho, você tem um aumento de produtividade, as pessoas, as mães, os pais ficam muito mais felizes e conseguem organizar com muito mais calma esse momento especial, né? Então, a gente tem aí outro exemplo de uma ação que, enfim, o custo é baixíssimo e o retorno é gigantesco. E, enfim, na plataforma a gente tem muitas ações, convido todo mundo para dar uma navegada, mas é isso, a primeira infância é uma causa que é possível de ser implementada, a primeira infância é uma causa que está presente, tem, enfim, um potencial muito grande em aumentar a produtividade, satisfação e colaboração dos funcionários, e é por isso que estamos aqui discutindo. Muito bom. E eu sei que vão colocar na tela aí algumas perguntas, mas já nessa linha eu queria ouvir a Petrobras, uma pergunta que fizeram. Quais as 3 principais ações de investimento social da Petrobras na primeira infância e os retornos também? Quais são os resultados? Você poderia citar, Carol, por favor? Eu posso falar do olhar para dentro, né? Assim, eu estou com essa visão de RH. Bom, hoje a gente tem, né, a questão o olhar para os benefícios, que não deixa de ser um investimento, né? A Maria Paula comentou aqui, na verdade, quando a empresa libera um empregado, ela está liberando, né? São horas que a empresa está dando, né, como benefício para o empregado, pensando que tem um retorno ali, que os empregados, né, mais felizes, mais satisfeitos, né, vão também ser mais produtivos. Então, como iniciativas para o público interno que eu posso citar, acho que a gente tem, né, a questão da licença maternidade, paternidade estendida, a questão das 2 horas que as lactantes têm, né, de redução na jornada diariamente até o primeiro ano de vida, né?
Agora eu não sei, eu não teria indicador, né? Porque ela perguntou, não foi? Na pergunta ela colocou assim, como é que a gente mede o retorno do investimento? É difícil, né? Porque a gente falar, né? Como a Maria Paula disse, como é que eu vou medir o aumento da produtividade desses empregados mais felizes? Eu estou lembrando aqui que tem um estudo muito interessante, que até recomendo, depois se der, posso colocar aqui no link, mas é um estudo da McKinsey, né? Que eles fazem pesquisas com várias empresas, né? E aí eles conseguem extrair um dado objetivo ali, né? De que empresas que têm empregados com mais diversidade, inclusive, né? A gente está falando aqui como esses temas eles se tocam, né? Que empresas mais diversas elas também conseguem ser mais produtivas e mais rentáveis no final da linha. Então, eu acho que é um olhar que a gente tem que trazer, né, para essa discussão aí também, que, enfim, que no final das contas traz um resultado objetivo para as empresas, né? Muito bom, obrigada. Pode colocar outra pergunta? Também para a Carolina, qual a institucionalidade do tema na empresa? Como a implementação dos itens acima é gerenciado e garantido no tempo? Ele deve ter feito a pergunta quando você fez a apresentação. Tá, legal. Bom, primeiro que assim, é bem importante, né, pessoal, a gente quando vai pensar num plano de ação, esse plano ele tem que estar calçado em políticas, né, oficiais da empresa. Então, quando a gente fala dessas discussões todas aí, né, estou trazendo o exemplo da Petrobras, mas, por exemplo, a gente tem hoje uma diretriz de direitos humanos, né, que traz vários statements ali, vários compromissos da Petrobras em relação aos direitos humanos de uma forma geral, em relação à questão da diversidade. A gente tem o Código de Conduta Ética, que também traz o tema ali. A gente tem a política de recursos humanos, que também formaliza, e a gente tem o planejamento estratégico da empresa, que aí o planejamento estratégico, ele, né, traz um horizonte ali de 5 anos, né, de onde a empresa, o que ela está priorizando nesses 5 anos, né, e a questão da diversidade está ali, né, então a gente está sempre olhando para a parentalidade, para os desafios da maternidade, à luz desses compromissos públicos, né, que a empresa assumiu e que a gente, de certa forma, com essas ações, a gente mostra a materialidade, né? Não é um discurso vazio, não é só uma palavra bonita no papel, né? O que a empresa está fazendo na prática para cumprir com aquele compromisso que ela assumiu, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Desses benefícios. Acho até que eu não mencionei, mas a empresa também tem, né? Auxílio creche, auxílio acompanhante, né? Então, tem um rol de decisões e de benefícios que a empresa oferece, que também, até no nosso relatório de sustentabilidade, isso tudo está consolidado ali, né? Então, vem para dar essa materialidade, né? E agora também não assim, a gente sempre discute isso, não é você sair fazendo, né? Por isso que é importante, até, acho que a pergunta toca num ponto, assim, muito importante, como é que você vai garantir a perenidade, né? Você vai garantir a perenidade das ações quando você está bem calçado nesses documentos que dão norte para a empresa, né? Que são grandes referenciais e que vão dar um direcionador importante aí para a gente no tempo, inclusive. Joia, muito obrigada. Mais uma pergunta? Para o United Way, como avaliar o retorno sobre o investimento social na primeira infância? Quais ferramentas existem hoje para avaliar isso, Maria Paula? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Hoje, a gente não tem muitas ferramentas para avaliar o ROI na primeira infância. O que a gente consegue, em um grupo pequeno de empresas, como a gente teve com o GPTW, foi avaliar qual que é a diminuição do turnover, qual que é, enfim, a diminuição da rotatividade dos empregados. Então, a gente tem, assim, alguns dados que são dados de RH, né? Mas esses dados de ROI sobre primeira infância são muito difíceis, até porque primeira infância é um tema muito transversal. Então, você nunca está falando sobre primeira infância só, você está falando sobre, enfim, mulheres que estão em cargo de liderança, pais que estão passando por, enfim, tem muitas variáveis dentro da primeira infância, né? Então, é sempre muito difícil. Mas, dentro dessas ferramentas que a gente tem, dentro do site, a gente tem alguns indicadores que a gente sugere, né? Dentro da plataforma do Guia de Primeira Infância. E aí, a gente tem esses indicadores que conseguem, de alguma maneira, puxar
essas partes da equação para conseguir avaliar. Mas realmente é um trabalho de longuíssimo prazo, a empresa tem que estar muito investida em apostar na primeira infância, investir na primeira infância e medir esses indicadores. A gente lembra que, enfim, são indicadores que estão atrelados a outras milhares de variáveis, né? E esses indicadores que a gente tem no site conseguem puxar para avaliar um ROI de primeira infância, mas a gente não tem hoje uma ferramenta ou uma metodologia específica que consiga avaliar o ROI de primeira infância. Obrigada, Maria Paula. Mais alguma pergunta? Flavinha, por favor. Nas práticas coletadas pelo Guia de Primeira Infância para Empresas, quantas são optantes do Empresa Cidadã e oferece a licença maternidade estendida para suas funcionárias? Vocês têm esse levantamento, Maria Paula? De cabeça, eu não tenho quantos são optantes do Empresa Cidadã. É um dado que eu posso buscar. Mas se você entrar no relatório do GPTW, eles fazem esse cruzamento de dados, né, de licença maternidade estendida e empresa cidadã. Então, talvez lá a gente consiga alguns dados melhores, mas a ideia é justamente a gente trazer que licença maternidade estendida é uma das variáveis mais importantes quando a gente quer falar de apostar na primeira infância, né? Não só para a primeira infância, mas como também para empoderamento das mulheres que trabalham naquela organização. Mas a gente não tem um número de empresas optantes. A pesquisa a gente fez são mais de 600 ações e políticas. A gente fez, enfim, uma pesquisa muito extensa com a Auré Consultoria, que é uma consultoria de RH da Denise Asnis, que é uma super parceira do Guia, inclusive. E, enfim, é um levantamento que a gente não tem de número de empresas, mas o foco é justamente, assim, quais ações que a gente tem, quais ações que são diferentes, e a ideia é que a empresa entre e fale, nossa, teve essa ação aqui que é sobre licença maternidade que eu não fiz, ou teve essa ação que eu nunca pensei em fazer, ou olha essa ação que inclui licença maternidade e tem um custo muito baixo. Então, a ideia é que seja um espaço muito de troca, né? Das ações que existem nas mais variadas empresas. Você não consegue identificar no guia que ação é de qual empresa, né? Porque esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente consiga fomentar o conhecimento e fomentar o maior número de empresas entrando na plataforma, compartilhando suas práticas, identificando o que faz sentido, o que não faz sentido. Tem uma discussão que está acontecendo agora sobre retorno do investimento na primeira infância, numa caixinha que as empresas podem se comunicar, que é coordenada, né, pelo provedor do site. E, enfim, é super interessante. Saem várias ideias, vários insights que trazem, né, enfim, alguns obstáculos que as empresas enfrentam, quais foram as oportunidades que elas encontraram quando elas implementaram essa ou aquela ação, que tipo de investimento está trazendo mais resultado na pandemia, né? Então, a gente está num momento que as ações são diferentes, a pesquisa foi feita num momento onde a pandemia não existia ainda, mas a gente conseguiu, de alguma maneira, abraçar essa causa da pandemia e entender como o guia podia ser relevante para essas empresas, mesmo no trabalho de home office. Então, tem muitas coisas interessantes por lá. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta para a Carolina, justamente sobre esse momento de pandemia, Carol. O que vocês sentiram, assim, dos impactos, principalmente para as mães, né, nesse momento de pandemia, e se a empresa procurou desenvolver alguma ação para amenizar essas consequências todas que a gente viveu na pandemia, criança em casa o dia todo, tendo que fazer home office, criança, e ao mesmo tempo dando aula para as crianças, criança em casa. Eu queria saber se vocês desenvolveram alguma ação específica para isso. Tá, Luciana, assim, a gente veio falando disso, né, logo na largada, lá em março do ano passado, né, quando a Petrobras colocou ali cerca de 90% dessas 20 mil pessoas que hoje atuam em trabalho administrativo, né, 90% foi para o teletrabalho, né? Então, esse desafio aí que você está mencionando, né, foi realmente foi avassalador, né? Assim como a pandemia como um todo, né, gente? Todo mundo teve que se adaptar, então foi um momento bem difícil. Lá atrás, na largada, a Petrobras, além de toda a questão ligada à saúde, né, o cuidado com a saúde física, a Petrobras disponibilizou também apoio psicológico, né, então esse olhar para a saúde mental, né, a saúde integral, a saúde física, os cuidados em relação ao Covid, mas também, né, a questão da saúde mental e do equilíbrio, e dos cuidados que a gente tinha que ter em relação à gestão do tempo, porque
foi bastante comum, sabe, a gente ouvir nos eventos, e aí eu estou falando de... a gente criou, e aí foi uma das facilidades até, né, a gente pôde fazer eventos com muito mais agilidade, igual a gente está fazendo aqui, né, o universo digital, o universo online, ele de certa forma trouxe facilidades, né, para fazer os eventos, então a gente começou a fazer muito mais eventos do que fazíamos até então. A própria rede de colaboração interna acaba virando, né, pessoal, assim, um grande grupo de afinidade, né? Porque a gente tem, inclusive, um grupo que se chama Pra Viver Melhor. Agora, no mês das crianças, né? Então, os pais estão ali postando conteúdos, e esses conteúdos não é aquele conteúdo de comunicação institucional, e eu estou falando, né, eu sou jornalista, atuo há muitos anos com comunicação corporativa, mas não é a comunicação corporativa, é aquela comunicação de pessoas para pessoas. Então, você vê muitas vezes desabafos, você vê pessoas, né, compartilhando desafios do dia a dia, e as pessoas ali trocando. E a empresa, institucionalmente, além de termos uma agenda intensa de eventos que são institucionais, a gente estimula que as próprias áreas e que os próprios times, né, se organizem. Muito recentemente, teve uma live, eu entrei como convidada, como empregada mãe, eu entrei como audiência, e cheguei ali e tinham 400 pessoas conectadas para um evento que uma colega puxou sobre maternidade, para conversar sobre os desafios da maternidade. Então, olha que legal, assim, a gente, além da comunicação institucional, corporativa, que a empresa vai sinalizando e tem abordado desde o início da pandemia, né, a questão da preocupação com a saúde integral, com a qualidade de vida, com a atenção à gestão do tempo. E aí você vê, né, algumas ações, muitas ações, na verdade, institucionais, mas aí você começa a ver as sementinhas também dando frutos, né, que são as próprias áreas e os próprios empregados puxando essas conversas e trazendo isso, né, à tona, porque a gente aprende muito com a experiência do outro, né? E aí eu estou falando, né, eu como mãe, né, a gente nada melhor, né, aquela coisa do o pediatra que chega e que te diz o que tem que fazer, cara, na hora da verdade, o que vai valer é a experiência de quem viveu a mesma dor que eu, né, o que conta. Então, a gente estimula muito essa troca e a gente tem desenvolvido, né, investido em ferramentas como a rede de colaboração interna para que as pessoas consigam ali realmente construir essas redes, né, e estar em contato e trocar experiências com colegas também, tá? Muito bom, muito obrigada. Isso, a pergunta, as duas podem responder, uma das duas que se sentir confortável. Como o tema da licença maternidade é visto dentro das práticas de ESG pelas empresas? Isso é valorizado? Eu posso começar respondendo, Carol. Muito legal essa história que você trouxe, inclusive. Eu acho que é muito isso, né? A gente vem identificando, né, ao longo desses anos, agora esse ano que o Guia foi lançado, que essas iniciativas que saem de dentro da própria empresa, dos próprios funcionários, são sempre iniciativas muito positivas, né? Essas ferramentas e metodologias que são criadas para os pais e mães conversarem, né? Ou, enfim, para os cuidadores conversarem, são sempre muito úteis, são sempre muito bem vistas. Agora, falando um pouco sobre o tema, né, da licença maternidade dentro das práticas ISG, a gente, no Guia de Primeira Infância, a gente fala um pouco, né, sobre essa ligação de empresas de primeira infância e ESG, que é o Environmental, Social and Governance, né? Então, esses 3 pontos são os 3 pontos cruciais para que as corporações possam avançar nessa pauta mundial de, enfim, promover melhores práticas para diminuir o impacto à natureza, que garantam um ambiente mais justo para as pessoas, que, enfim, fomentem melhores processos administrativos, né? E agora parece que a gente está surfando nessa onda do ISG, né? E uma parte significativa dos investidores, de grandes, médios e pequenos, estão definindo, enfim, estão escolhendo aportar os recursos com base nessas dimensões, né, do ESG, priorizando, enfim, ecologia, as pessoas, a forma de gestão justa e tudo mais. E apesar da gente estar ainda engatinhando nesse tema, né, com primeira infância e ESG, a gente sempre lembra que os primeiros anos de vida são essenciais para a formação do cérebro da criança e vão influenciar a personalidade, né, de cada indivíduo, moldando esse adulto, moldando essa criança para o adulto que ela vai se tornar.
e atuar pelo desenvolvimento dessas crianças pode ser um dos compromissos sociais da empresa, né? E aí acaba fortalecendo as práticas de ESG. Então, a gente fala que, enfim, né, tem o ABC do ESG para a primeira infância. Então, a gente olha para como o social, enfim, como a gente puxa o social para famílias e como nessas famílias que as crianças encontram, enfim, as primeiras referências, as primeiras relações sociais, e por isso as famílias merecem cuidados e atenções super especiais. Então, políticas de RH que são inclusivas, que garantam a contratação de mulheres para diferentes cargos, que apoiem mães e avós, e claramente os grupos que são comumente excluídos, para se desenvolverem profissionalmente, galgarem, enfim, novos postos, acaba ampliando os ganhos, né, e benefícios para as crianças. Então, quando a gente fala que está tudo interseccional, está tudo interligado, né? Então, quando a gente fala de um ESG, de uma licença para maternidade, para uma mãe que antes não tinha uma licença maternidade estendida, ou enfim, não teve a opção de ter uma licença maternidade, uma mãe que consegue galgar esses espaços lá dentro, está fortalecendo a pauta ESG. Então, é um assunto muito, muito transversal, né? Quando a gente fala de mães, crianças, como essas crianças vão se desenvolver e qual a importância que os investidores dão também, né? Que ESG é muito sobre como as empresas estão olhando, como os investidores estão olhando para essas empresas. Então, uma empresa que aposta nessas práticas de ESG, faz todo sentido apoiar uma licença maternidade, faz todo sentido apoiar a primeira infância dentro dessas licenças parentais, né? Não só licença maternidade, mas como licença parental. Falei muito, né? Não, imagina, foi ótimo. Desculpa, Quero Carolina. saber se a Carol quer complementar, falar alguma coisa, se a gente pode passar para a próxima pergunta. Não, eu acho que eu posso só complementar um pouquinho, assim, trazendo essa visão de mercado, né? E é muito interessante ver como o mundo mudou mesmo, né? As exigências da sociedade, elas são outras hoje. Então, quando a gente pensa ali no S do social, né? E aí, sem dúvida, tá respondendo objetivamente a pergunta, sem dúvida que a questão da licença maternidade, do olhar das empresas para a maternidade, avançou muito, né? Ainda temos uma longa caminhada, né? A gente sabe que não tem vida fácil aí. Aí eu estou trazendo, né, o universo Petrobras, um ambiente extremamente masculino, né? Porque só 17% de representatividade feminina. Então, a gente tem um desafio grande de conversar sobre esse tema, de educar sobre o tema da maternidade, do olhar para o feminino e também da paternidade, né? De como os homens também chegando junto, isso faz toda a diferença na forma como a nossa sociedade está estruturada, está organizada, para que a mulher se sinta bem suportada para seguir adiante, né? Então, assim, é bem legal, assim, ver como as coisas estão caminhando, sem ingenuidade, a gente sabe que tem muito por fazer ainda, mas sem dúvida que esse olhar, né, do mercado como um todo, e aí eu estou falando na Petrobras, a gente tem hoje uma comissão de direitos humanos composta por integrantes de diversas áreas, e ali está relacionamento com investidores, né? Então, assim, todas as áreas estão ali representadas e estão trazendo, né, esse olhar. Então, assim, sem dúvida a questão da maternidade, da licença maternidade, né, está ali nesse escopo, né, de temas que a gente está olhando o tempo todo, né? Muito obrigada. Importantíssimo isso que você trouxe, né? Uma empresa que é realmente maioria de homens que a compõem. Esse é um tema desafiador. Tem mais uma, para Special Dog, mas eu acho que a Maria Paula, não é isso? Vai responder essa pergunta. Como a empresa vê o retorno do investimento social em ações como licença maternidade e apoio às famílias? O João não está aqui para responder, mas a gente tem uma parceria de longa data com a Special Dog e vou tentar responder, enfim, tão bem, não vou conseguir responder tão bem como ele responderia, mas vou compartilhar uma história que eu acho que é super legal, que o João compartilhou com a gente, que eles tinham, eu acho que, enfim, acho que mostra muito bem, né, esse retorno, como eles olham para a licença maternidade e apoio às famílias. Na verdade, é uma empresa que, assim como a Petrobras, enfim, o número de funcionários colaboradores deles que são pais é muito maior do que os que são mães. Assim, eu acho que é uma empresa que é majoritariamente formada por colaboradores homens
E, se não me engano, acho que são 80%, posso estar falando alguma coisa errada, mas enfim, são muito mais colaboradores homens do que colaboradores mulheres. E aí tem um exemplo que é de licença paternidade, mas eu acho que mostra muito bem esse apoio que eles dão para a família. Uma pessoa que o João Paulo tinha recentemente contratado, acho que era um mês de empresa, ia ser pai e compartilhou com ele que seria pai em breve e tudo mais. E é claro que o João falou, olha, a gente tem essa política dentro da Special Dog, que, enfim, de licença da paternidade estendida, que você tire os dias, fique com seu filho em casa e tudo mais, mas como foi um funcionário que tinha sido recentemente contratado, ele recusou, né? Então ele falou, ele não queria pegasse mal com a empresa, ele falou, não quero tirar esses dias e tudo mais, fui recém-contratado, entendo que vocês precisam de mim, e naquele momento, realmente, foi um funcionário que foi contratado especificamente para um cargo que precisava muito, de uma acelerada e que realmente a posição dele era muito essencial naquilo que eles estavam realizando, né, dentro da Special Dog. E aí, acho que foi o papel do gestor, né, do João Paulo, que falou, não, você precisa tirar porque é a política da empresa, a gente quer muito que você tire, obviamente você pode não tirar, mas a gente vai ficar muito feliz se você tirar, porque faz toda a diferença para a criança, faz toda a diferença, é o que a gente realmente acredita. E aí, enfim, depois de algumas insistências, ele falou, tudo bem, vou tirar. E aí ele tirou a licença paternidade. E, assim, quando ele voltou para o trabalho, ele era uma outra pessoa, uma pessoa muito mais engajada, muito feliz. Ele falou que é uma das pessoas que mais levanta a bandeira da Special Dog, enfim, em todos os lugares e todos os espaços possíveis, porque é uma pessoa que sentiu na pele a importância e sentiu na pele essa missão deles de investir na primeira infância, né? Então ele falou assim, olha, ia ser completamente diferente eu ter um funcionário que não tirou a licença paternidade e que temos um convidado aqui que não tirou a licença paternidade e que vai, enfim, voltar desmotivado, que vai voltar cansado para o trabalho. Enquanto eu tive esse funcionário que curtiu os primeiros dias com a filhinha dele e que aposta na primeira infância também, entende a importância dessa licença dentro da empresa e que fala para todos os funcionários que é uma das melhores empresas que ele trabalhou e que, enfim, todos eles têm que tirar a licença paternidade. Então, acho que isso é uma historinha que mostra esse retorno, né? Novamente, a gente não tem esses dados, é muito difícil, é muito complexo a gente conseguir esses dados de ROI, de número mesmo, até porque, como eu tinha falado, são muitas as variáveis. Mas esse apoio para a família é muito claro, assim, para o gestor é muito sensível, ele consegue sentir que o funcionário está mais feliz, mais produtivo, mais relaxado, e, enfim, isso sem contar com uma pesquisa super legal que a Filhos no Currículo compartilhou, é uma página que fala sobre, enfim, maternidade, paternidade, né, e filhos no currículo, ter filhos no currículo, e aí eles trazem um dado que é super interessante, que eles falam que quando você é pai, ou se torna mãe, ou cuidador, né, de alguma maneira, você muda um pouco como você olha para as questões. Então, você olha para as coisas de uma maneira diferente. Então, você consegue identificar aqueles problemas e buscar outras respostas, buscar outras soluções. Você tem uma mentalidade que é mais inovadora porque você passou por uma coisa muito única, né? Ou melhor, começou a passar por uma coisa muito única. Então, os benefícios que você tem quando você contrata mães e pais. E mães e pais quando, enfim, especialmente quando eles tiraram uma licença maternidade ou paternidade, uma licença parentalidade e que estão descansados e tranquilos, né? Então, é legal olhar para isso, né? E ver que é um investimento. Você não está, enfim, cedendo uma coisa e não vai existir nada em troca. É difícil a gente ter números, mas é muito claro para o gestor das empresas quando ele sente que seu funcionário, enfim, foi acolhido, foi entendido, foi abraçado nas suas dores e é uma grande aposta para a empresa, né? O retorno para a empresa é muito grande. Muito obrigada, Maria Paula. Eu sei que a gente tem uma pergunta no chat sobre as ações da Petrobras para fora da Petrobras, junto às comunidades. A gente se compromete aqui, eu vou pedir para a Flávia pegar o contato da pessoa que fez essa pergunta, que a gente vai passar para o pessoal de responsabilidade social da Petrobras, que é outro departamento que cuida desta área, tá, Flávia? Então, eu vou pedir para você passar para a próxima. E aí, eu acho que a gente volta para a Maria Paula com essa pergunta,
que é um pouco do início da nossa conversa, quando eu falei que eu achei muito interessante esse mapeamento que vocês fizeram das pequenas empresas. E aí fica a pergunta, como engajar, então, a causa da primeira infância numa microempresa? Assim, qual o primeiro passo? Eu sou um microempreendedor, eu sou MEI, mas eu quero ter a causa da primeira infância aqui no meu pequeno negócio. Qual é o meu primeiro passo? São muitos possíveis primeiros passos, né? Quando a gente fala de primeira infância e ações em primeira infância, você pode escolher o que você quer apostar. Você pode querer apostar em licenças, você pode querer apostar em orientações sobre primeira infância, você pode querer apostar em flexibilização dos funcionários, em apoio à educação e escolarização na primeira infância. Mas a gente olhando muito para microempresas, é uma excelente pergunta, pensando que quando a gente tem, né, um funcionário ou 2 funcionários, a gente tem um exemplo que é bem legal, que é de uma microempresa, que acho que tinham 3 funcionários ou 2 funcionários, eu não me recordo muito bem, e aí o que eles fizeram foi construir um material onde mostrava quais escolas estavam perto do local de trabalho. Então, era, enfim, super interessante, porque era um grupo muito pequeno de pessoas, e aí eles construíram material em conjunto sobre quais empresas estavam perto daquele local de trabalho, quais creches estavam perto daquele local de trabalho, e, enfim, foi um primeiro passo que eles deram, né? Mas você pode começar, enfim, então são mais de 600 ações, é óbvio que existem muitas mais ações, mas a gente mapeou essas 600 e tantas, e você tem que escolher primeiro qual que é a categoria que você quer atuar, né? Em que você quer atuar? Você quer atuar com mães? Quer atuar com pais? Você quer atuar com avós e avós? E dentro desse recorte, né, de microempreendedores ou de MEI, como você consegue olhar para as atividades que você faz e apostar na primeira infância, né? Então, se você é um MEI que está contratando algum serviço, contratando alguma coisa, colocar uma cláusula de primeira infância naquele contrato, ou olhar para aquela empresa, se ela, enfim, é uma empresa amiga da criança, ou uma empresa, enfim, que olha para essa causa, né? Olhando para o microempreendedor como uma pessoa só, né? O MEI mesmo. Então, você pode pensar em toda a sua cadeia de valor, né? Quem você contrata, para quem você vende, como você mostra os seus serviços, como você mostra a sua empresa, quando você está apresentando a sua empresa, como você traz a causa da primeira infância e ainda, né, puxando para a onda do ESG, como apostar na primeira infância fortalece o negócio em toda a sua cadeia produtiva e de maneira transversal para o ESG também. Então, olhando assim, né, temos algumas respostas, acho que não tem uma resposta só, mas tem que olhar muito bem qual que é o seu cenário, com quem você trabalha, quem você contrata, quais são os serviços, né, que estão dentro da sua cadeia, e escolher qual tema que você pode atuar. Eu acho que o bonito da primeira infância é que é isso, é muito amplo, tem muita coisa que pode ser feita e muita coisa que precisa ser feita também. Então, é uma grande oportunidade para atuar numa causa que faz tanta diferença e que é negligenciada muitas vezes, né? Excelente, excelente. Bom, eu acho que a gente chegou ao fim. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da Carolina, da Maria Paula, também dos nossos intérpretes de Libras que fizeram aí uma dobradinha. Muito obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Esse é um assunto muito importante. A gente espera poder voltar nesse assunto outras vezes. Agora que o Observa trouxe essa pesquisa, eu convido mais uma vez as pessoas aqui presentes a conhecerem o Observe, entrarem no site. O Observe é uma ferramenta importantíssima para a construção de políticas públicas. Ali a gente tem indicadores, 33 indicadores de educação, saúde e assistência social, e agora também estamos trazendo essa questão das empresas, uma biblioteca riquíssima. Dizer que nós seguimos à disposição aqui, enquanto Rede Nacional Primeira Infância. Não, quero dizer que se alguém ficou com alguma dúvida e quiser passar e-mail para a gente tira as dúvidas. Todo mundo que se inscreveu para estar aqui hoje vai receber certificado de participação. Então, mais uma vez, muito obrigada, Maria Paula, muito obrigada, Carolina, e um abraço para o João também, tá, Maria, já misturei os nomes. Maria Paula, um abraço muito grande também para o João, que não pôde ficar com a gente até o final, mas se esforçou muito para estar aqui hoje. Então, muito obrigada a todos e todas, e a gente se encontra em breve, com certeza, em mais algum evento que faremos. Muito obrigada.